Mais um ano se foi, mais um ano escorreu como areia por entre os dedos, como água no deserto, mais um ano desértico, mais um ano infértil, mais um ano em que tu não produziu nada, fizeste aquela lista de determinações de fim de ano e início de ano, não cumpriu nada, não criou nada, não apresentou nada novo. Não aqui no canal Buenas Ideias, não. Se isso aconteceu foi contigo. Aqui foi um ano fervilhante, um ano florescente, um ano repleto de dádivas para ti, não para mim, né? Porque eu aqui sempre dando e recebendo migalhas em troca. Já falei, vou repetir. Esses episódios de final de ano, Natal, Ano Novo, retrospectiva de ano, fim de ano, em geral, lá embaixo os views. No entanto, como em 7 anos, que vão agora virar quase 8, eu nunca falhei, não vai ser agora que eu vou falhar, né? Eu não tô aqui pelo view mesmo, cara. Eu tô aqui, assim, para compartilhar conhecimento, que é o que eu tenho feito faz tempo, né? Mas então, eu tenho que enrolar aqui, tenho que encher linguiça, gravar 4 episódios antes das férias coletivas. Então eu decidi o seguinte, episódio 1, que é esse que tu vai ver, balanço do canal Buenas Ideias no ano de 2024, porque afinal esse é um canal autorreferente, esse é um canal que está sempre pensando em si próprio, né? Lança uma reflexão profunda, ninguém reflete sobre ela, eu mesmo reflito. Boa. Depois vou fazer uma retrospectiva do ano. Mas no Brasil, né? Porque afinal esse canal é sobre o Brasil. Depois, previsões. Vou pôr o meu turbante e vou fazer previsões. Mas como são 4 episódios, eu vou fazer as previsões positivas e aquelas que vão dar certo. As previsões negativas, que nem a minha conta bancária que está no negativo. Não tá, mas está bem flertando com o negativo. Tá, vamos lá. Canal Buenas Ideias deveria ter passado por mudanças muito maiores do que de fato acabou passando esse ano, pelo menos na prática, né? Porque aqui nos intestinos do canal, grande mudança. Então eu quero compartilhar com você o que aconteceu e quero que tu reflita também. Mas eu tô falando só pros verdadeiros, pros autênticos, pros genuínos fãs do canal Buenas Ideias. Se bem que na rua, não posso nem andar na rua, né? É tipo assim, de 10 a 20 fotos por dia. Eu te amo, te adoro, meu marido te adora. Essa é a frase que eu mais ouço, é meu marido te adora. Dito por mulheres e por homens também. Meu filho te ama. Todo mundo te vê lá em casa. Eu não aguento mais tu gritando. Porque realmente, cara, o canal deu um up assim, no segundo semestre. E é isso que eu quero te convidar para refletir comigo. Porque é o seguinte, esse canal nasceu em 2017 por iniciativa e por ideia da produtora do Rio de Janeiro, Flox, que pertence ao Marcelo Madureira, aquele do Cacete Planeta, tu te lembra, e ao sócio dele, Pedro Paulo Magalhães. Eles me convidaram para fazer o canal, eu fiz o canal durante anos sob a gestão da Flox, né? Aí, cara, sabe como é? 7 anos, né? 7 é um bom número para acabar. Quando o canal completou 7 anos, em abril, a gente desfez o nosso negócio e eu passei a me vincular com uma produtora chamada Miyagi, aqui do Rio Grande do Sul, que é uma produtora que, talvez tu tenha visto o episódio do Senna, né? Que produziu várias das cenas inacreditáveis do... Que bom que tá tendo vento, cara, porque o vento foi um dos personagens desse canal esse ano, né? Aqui o apartamento dos ventos uivantes, né? Tu sabe, né? Tu ouviu o vento várias vezes, né? Pois bem, a Miyagi assumiu o comando do canal e a gente planejou uma série de mudanças que não se concretizaram.
por uma série de motivos aqui, que eu não vou te falar quais foram. Mas em 2025 vão vir de novo episódios com uma produção mais requintada, bem editados e tal, papapá, sobre história do Brasil. Porque um dos impasses, uma das coisas que aconteceu nesse canal, tu sabe, tu acompanhou. Esse canal, ele era listado pelo YouTube como um canal de educação / história, que é o que ele sempre foi e continuará sendo e nunca deixou de ser. Porém, quando apareceu aquele vulto horroroso daquele presidente vomitativo, desprezível, nojento, asqueroso, viscoso, né? O Bozo, e ainda por cima ficou 4 anos no poder e depois ainda tentou a reeleição e o país se dividiu e o país se rachou, já estava rachado antes, se rachou mais ainda, eu me assumi frontalmente como um contrário a esse ser desprezível, golpista, horroroso, e os ventos uivam a meu favor. The answer is blown in the wind. Tá aí, ó, tá ouvindo o que o vento tá dizendo? O vento tá dizendo que ele vai ser preso, como todo golpista, canalha e escroto. E aí, o YouTube mudou a qualificação do meu canal e desqualificou. Olha, até o vento está se recusando a essa mudança do YouTube. É incrível, porque tá um dia lindo. Tá um dia lindo aqui quando eu tô gravando, mas esses ventos aí podem ser sombrios, né? Porque na retrospectiva do ano, evidentemente, eu vou ter que falar sobre esse incrível, imenso impacto que foi a enchente no Rio Grande do Sul, né? Mas esse é assunto para outra hora. E o YouTube desqualificou o meu canal para política / opinião. Como se história e política pudessem estar desvinculados, né? E como se a visão mais qualificada da história não trouxesse sempre em si, em seu bojo, uma opinião. Tá certo que as minhas opiniões se tornaram assim, um tanto quanto, digamos assim, incendiárias, explosivas, para não dizer histéricas. Mas é que a situação ficou histérica, né? No Brasil e no mundo. Mas quando o ano de 2024 começou, eu continuei bem focado em fazer episódios de história. E eu fiz um episódio sobre o Assis Brasil, Joaquim Francisco de Assis Brasil, um cara maravilhoso, que criou a legislação ambiental, a legislação eleitoral brasileira, que inventou a chamada máquina de votar, que daria origem às urnas eletrônicas, de certo modo, um cara em torno do qual se travou a terrível Revolução de 1923, que se encerrou em dezembro de 1923, e, portanto, em dezembro de 2023, há exato um ano atrás, completou 200 anos. E ele construiu um castelo para ele, um castelo no Pampa, onde eu estive no dia dos 200 anos, e fiz um episódio sobre ele. Vai lá ver, cara. O homem do castelo, o homem que inventou o voto no Brasil, e ó, audiência lá embaixo. Depois eu fiz episódios sobre o Cipriano Barata, que tu, na tua ignorância constrangedora, não sabe quem foi, que foi o primeiro farroupilha, que foi o líder de uma revolução na Bahia, uma revolução incrível, e que andava com roupas rasgadas, que nem o Neil Young, que nem o Bob Dylan, e que nem que eu. Coisa boa andar rasgado, né? Inclusive, outro dia desse, um cara me disse: pá, Peninha, te encontrei numa festa com uma camisa rasgada. Digo, claro, cara. Demorei horas para rasgar a camisa ali, para ficar rasgada no lugar certo, né? Bom, e aí, cara, gravei sobre o Cipriano Barata, gravei um episódio bem legal sobre o José Bonifácio, gravei um episódio bem legal sobre o rei Dom Sebastião. Tudo isso entre janeiro e fevereiro desse ano, de 2024. E, cara, uns views medíocres, assim, sabe? 40 mil, 50 mil, porque o canal passando por essa transição, assim. Afinal, é um canal de opinião e política ou é um canal de história e educação, né? Bom, aí eu gravei um episódio de despedida. Tu viu o episódio de despedida? Chamava O Último Episódio.
É um episódio bem legal, se tu não viu, vai lá, é fácil achar aí no playlist, sabe, do canal, que é eu fazendo um balanço de todos os anos do canal Buenas Ideias no período da Flox, com trechos assim dos meus maiores delírios, e anunciei que o canal ia mudar. Só que daí em maio, exatamente no dia em que começou a enchente, eu fui para São Paulo gravar uma série chamada B de Brasil, que eu tenho certeza que alguns de vocês veem. Inclusive ontem eu saí na rua aqui na minha casa e uma senhora mesmo assim, de 70 e tantos anos, cabelos grisalhos meio arroxeados, disse: "Você é o B de Brasil?" Eu disse: "Eu?" Ela disse: "Melhor série televisiva, não tem série igual a essa na TV brasileira." E não tem. Tu viu essa série, cara? Essa série é do History. Se tu entrar lá no YouTube, History Brasil, vai ter toda a primeira temporada, que foi de 2022, a temporada completa. Também enchendo o saco agora esse vento, falando assim: "Para, porra do vento!" Teve uma época que o Paulo Coelho fazia ventar. Tu lembra que o Paulo Coelho falou que fazia ventar, né? E eu rebati: "E eu sei fazer o vento parar." Mas agora, ao que tudo indica, eu perdi a habilidade. Tá, eu não vou gravar de novo. Não pensa que eu vou gravar de novo, mas que esse vento tá me enchendo o saco, tá. Agora, então, se tu assistisse mais o canal, se tu desse mais like, se tu compartilhasse mais, se tu acionasse o sininho, se tu assinasse o canal, se tu seguisse os meus call to action, sabe, o call to action, tem essa merda, né? É call to CTA, call to action. O YouTube sugere que qualquer youtuber comece o seu vídeo dizendo assim: "Por favor, acione o sininho, assine o canal, deixe seu like, compartilhe." Tu faz isso se tu quiser, entendeu? Se não quiser, não faz. Aliás, se não quiser ver também, pode ir embora. Pior é que é verdade. Não tô brincando. Mas eu sei quanta gente de fato gosta desse canal, sabe? E agora o canal tomou essa dimensão aqui, que é um celular parado na minha frente, eu olhando a minha própria cara, com esse vento me enchendo o saco. Mas se tu tivesse dado like, eu já tinha trocado as suas janelas por aquelas que não... a prova de som, né? Porque aqui a minha casa, inclusive, fica numa esquina bem movimentada. Mas lá no quarto tem a janela contra som, senão eu não ia conseguir dormir, né? Mas em compensação tem um visual aqui que eu vou te contar, cara. Dá pra ver todo o Lago Guaíba, dá pra ver a cidade de Porto Alegre, a gente conseguiu ver os estragos da enchente aqui. Mas a enchente é no outro episódio. O que eu queria te dizer é que no dia da enchente eu fui para São Paulo gravar essa série B de Brasil, que é uma série incrível, cara, sobre os 200 anos da Constituição Brasileira de 1824, que tu, na tua ignorância constrangedora, etc e tal, que é verdade, né? Quando eu falo da tua ignorância constrangedora, tu sabe que eu tô tocando num assunto sensível, mas real, né? A nossa ignorância, e evidentemente quando eu falo a tua ignorância, eu me incluo nesse bojo, eu me incluo nesse papel, sabe? Porque quanto tu mais estuda história, mais tu descobre o quanto tu não sabe. Então, realmente, a gente é constrangedoramente ignorante, especialmente com relação à história do nosso próprio país. E aí tem aqueles dois clichês que tu sabe que eu não paro de repetir nunca, né? Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, povo que não sabe de onde veio não sabe para onde vai. É um suplício, e é verdade. E até eu escrever esse livro aqui, que aliás eu deveria ter terminado eu tô atualizando esse livro. Essa versão aqui vai até o fim do primeiro governo da Dilma. Faltou o maravilhoso segundo governo da Dilma, que não chegou ao fim, o impeachment dela, né, com um viés golpista, o governo Temer, a vitória daquele horroroso, tudo que aconteceu naqueles anos, aqueles 4 anos de terror do governo dele, né, a vitória do Lula e a tentativa de golpe deles. A minha ideia é relançar esse livro com a prisão do Bozo, né? Quando o livro sair, eu estou muito atrasado nesse livro, porque... Será que eu deveria contar isso agora? Se eu contar isso agora, eu vou perder material para um próximo episódio. Eu não vou contar agora, não. Mas eu estou reescrevendo esse livro e estou muito atrasado.
com relação a ele, porque eu faço um monte de coisa, dentre elas essa série B de Brasil. Tem alguns episódios, foram 5 episódios, acho que tem 2 lá no YouTube do Ristoitiano, vai lá ver. E aí o canal estreou na sua nova fase, a fase da Miyagi, com o making off dessa série. E foi desastroso para padrões aqui no canal. Deu assim 25 mil, 30 mil views. Bem desagradável, preciso te contar. Mas eu estava tranquilo, porque a gente estava gravando uma série de outros episódios só sobre a história do Brasil, roteirizados, com a ideia de ter vários inserts, imagens em movimento, mapas, e que por uma série de questões, embora gravados, não foram ao ar. Só que daí veio o segundo semestre e eu comecei a gravar aqui em casa episódios muito ligados a atualidades, né? Mas sempre com viés histórico. Antes eu fiz também a cobertura das Olimpíadas por aqui. Eu adorei a minha cobertura das Olimpíadas, tu quer saber? Eu sei assim, né, que parece um egocentrismo doentio ficar falando de si mesmo, mas é que eu não encontro nenhum assunto que me agrade mais do que eu mesmo. Vai te tratar! Mas a minha cobertura das Olimpíadas feita aqui foi bem divertida, cara. Porque, por exemplo, quando aquele Gabriel Medina foi lá surfar no Tahiti, eu contei a história do Tahiti que pertence à França. É doentio, é absurdo. O Tahiti ainda fazia parte da Polinésia Francesa. Contei a história dos testes atômicos horrorosos que a França realizou naquelas ilhas paradisíacas, né? Contei a história de Paris. Contei a história do Rio Sena. Tu viu a história do Rio Sena? No dia em que teve a prova de triatlon, cuja a primeira das 3 provas do triatlon é a natação, e foi gravada, e a natação foi no Rio Sena, lembra? Onde eu tomei banho, inclusive, mas não participei do triatlon. Eu contei a história do Rio Sena. Vai lá ver a história do Rio Sena para tu ver, né? Mas daí logo depois das Olimpíadas, eu comecei de fato a gravar exatamente aqui nesse escritório da minha casa, né? Não é o meu verdadeiro escritório que está em eternas obras faz 250 anos, onde fica a minha biblioteca fabulosa, 8.000 livros incríveis. E aí eu passei a gravar aqui e teve sempre um viés de atualidade, assim. Quando foram presos os assassinos da Marielle, eu fiz sobre a Marielle. Quando o Trump ganhou, o Trump. Quando veio essa história da jornada 6x1 ou 4x3, inclusive deu mais de 300 mil views, né? E o canal começou a dar view. E o canal dá hoje, cara, 1.500.000 views a cada 12 episódios. É muito bom. Mais até 12 episódios às vezes chega a dar 1.500.000 views. E na rua, o assédio, a abordagem a mim passou a ser realmente muito intenso. Muito intenso e muito prazeroso e muito legal, né? As pessoas dizendo, olha, cara, o teu canal é uma força ativa, o teu canal dá voz ao que eu penso, o teu canal, embora com uma certa histeria, né? E aí teve 2 momentos assim de grande turbulência, né? Primeiro, quando morreu aquele Silvio Santos, né? Eu gravei uma coisa no Instagram, na verdade, e depois repliquei aqui no YouTube, detonando o Silvio Santos, né? Porque, cara, se tu não sabe que o Silvio Santos teve um lado desprezível, horroroso, o problema é teu. E é quase grave o teu problema. Porque daí vem uma enxurrada de gente, assim. Eu não tenho acesso aqui ao YouTube, tu acredita? Sou bloqueado pela minha própria filha, que não me deixa responder. Porque senão, cara, quando vem... Cara, é óbvio que eu aceito críticas construtivas. É óbvio que eu comento uma série de erros, muitos erros mesmo. Que, aliás, é legal eu cometer erro, tô falando sério. Porque é o seguinte, cara, se tu pegar meus livros, é óbvio que há erros também, mas são pouquíssimos. E são totalmente involuntários. Claro que os erros que cometo aqui também não é de propósito, mas é o seguinte, se tu olhar aqui, tu vai ver que eu tô falando de improviso, que eu tô falando direto, que eu tô falando assim, blá. O que interessa
muitas vezes aqui é a fluência da narrativa, é o interesse em capturar a tua imaginação, que tu acompanhe o meu tortuoso raciocínio. Então, me esqueço de nomes, erro algumas datas, mas é legal, porque as pessoas corrigem e vai lá e corrige, porque tu vai ficar acreditando que tu ouve na internet. Eu acho que tu pode acreditar no que tu lê em alguns veículos de imprensa, né? E o que tu lê em livros, na maioria dos livros, porque passam por revisão, porque são escritos por profissionais, porque não é esta bosta dessa internet, desse Instagram, desse TikTok horroroso e do próprio YouTube. Então, porra, tu ouve, ó, legal, mas vai lá conferir, porque eu cometo erros mesmo. Então, além de erros, eu também tenho opiniões esgarçadas, né, cara? E opiniões hiperbólicas, opiniões eventualmente radicais demais. E eu não quero que todo mundo concorde com elas. E aí há críticas respeitosas. Agora, crítica ofensiva, crítica de canalha, crítica de bolsonarista, crítica de fascista, crítica de racista, essas não passam. Mas a questão é que no Instagram eu consegui a minha senha. Tomara que a minha filha não veja esse episódio, porque ela não vai saber que eu sei a senha. E aí, cara, eu preciso te dizer que eu tenho um prazer quase sexual em destruir canalha. Cara, eu respondo, destruo, trucido e depois bloqueio. É quase um ato sexual para esse tipo de gente imunda que de vez em quando aparece aqui. Porque aqui não é lugar de gente imunda, cara. Agora, ao mesmo tempo, como eu já falei, vou repetir, eu acho que... Eu sempre fui um cara de confronto. E eu acho que é o seguinte, tá polarizado, mas está polarizado porque essa tal direita, a extrema direita, é capaz de pôr uma placa no Parcão, na esquina onde eles chamaram pelo golpe, chamada Esquina da Liberdade. A gente não vai lá derrubar essa placa. A gente não vai lá enfrentar eles. Vou ter que ir sozinho. Né? Então não é questão só de responder assim, não. É questão que se tiver que ter confronto, tem que ter confronto com essa gente, cara. Tô falando sério. Tá, já desviei o assunto. O fato é que mais um ano chegou ao fim. Eu fiquei um tanto decepcionado comigo mesmo por não ter terminado a atualização desse livro. Mas eu fiz bastante coisa. Além de fazer a série B de Brasil, eu convivi muito aqui com o Simon Sebag Montefiore, né, que eu considero um dos maiores historiadores vivos, que escreveu esse prodígio. Ele veio a Porto Alegre, a gente deu várias bandas juntos, eu apresentei a conferência dele, fiz uma entrevista depois com ele, que está no site do Fronteiras do Pensamento. Foi um convívio extraordinariamente produtivo para mim, que me encheu de orgulho. Ele me chamou de o titã da história brasileira, hein? Um dos 5 maiores historiadores vivos me chama de titã da história brasileira. É demais, né? Li muitos livros, dei muitas dicas de livros, especialmente no Instagram. Minha filha Lízia apareceu no Instagram com um grande sucesso, né? Mas teve essas não vou dizer decepções, mas essas frustrações de eu não ter terminado o livro e do canal Buenas Ideias não ter ingressado definitivamente numa nova fase, sob nova direção, né? Mas, ao mesmo tempo, tenho certeza que muita gente ficou feliz, satisfeita. Eu acho que eu dei voz a muitos anseios reprimidos. Eu acho que, de fato, eu sou a voz de algumas pessoas que pensam de uma forma similar à minha, que acham que a gente não pode ficar calado, que veem apavorados o avanço da extrema-direita no mundo inteiro. Trump vai tomar posse daqui a um tempo, né? O papel nocivo dessas redes sociais, né? O YouTube menos, né? Mas WhatsApp, o maldito X, né? O antigo X, que é o atual Twitter, né? Daquele escroto. Quando eu chamei ele de escroto também vem uns caras assim.
Aí me senti muito feliz de defender o Alexandre o Grande de Moraes, porém nunca imaginei que eu ia me ver com a bandeirinha do judiciário, né? Mas a vida dá essas voltas e o judiciário acabou sendo fundamental, né, para a manutenção da dita frágil ditadura brasileira, frágil democracia brasileira, que na minha opinião nem é tão frágil assim, né? Completando 40 anos redondos, né? 1984, né? Em dezembro de 84 acabou a maldita ditadura militar, né? Maldita ditadura militar, feita por militar escroto, canalha e golpista. Gravei episódios sobre o papel do exército brasileiro na história do Brasil, né? Gravei episódios sobre o papel do judiciário no Brasil, e tem um podcast junto com o Arthur Gubert e o Luciano Potter chamado Nós na História, que já chegou a 170 episódios, que tem 25 mil views em média, todos os episódios. Então, na verdade, apesar dessas duas pequenas frustrações aí do Brasil Uma História e do canal não ter adquirido esse viés editorial, né, mais refinado, gravado com 2, 3 câmeras, né, inserções, imagens em movimento. Apesar disso, acho que acabou sendo um ano positivo para esse canal. Tomara que tenha sido positivo para você também, com relação ao canal, porque com relação ao ano, foi um ano bem complicado, que eu vou deixar para falar no episódio seguinte, até porque, como eu falei, esses episódios não dão view nenhum mesmo, né? Tá todo mundo de férias, e em breve eu também estarei de férias, para voltar renovado, com aquela chama que, na verdade, nunca arrefeceu. Isso tu sabe, né? Nunca arrefeceu a minha chama, porque eu sou tal e qual Prometeu. Roubei a chama dos deuses para iluminar o vasto oceano escuro da tua constrangedora ignorância. Tchau.